O ATP é uma moeda energética, ele não é reserva energética. Sabe por quê? Te convido a aprender agora. Vem comigo. Que o ATP ele tem o mesmo corpo, a mesma estrutura dos nucleotídeos de RNA. Os nucleotídeos são as unidades dos ácidos nucleicos. Então tem nucleotídeos formando DNA e nucleotídeos formando RNA. O ATP ele é formado a partir de nucleotídeos do RNA. E eu vou te mostrar isso agora. Vamos lá. Primeira parte do ATP é essa molécula central, bem aqui, ó. Essa molécula é um carboidrato pequeno, tá? Ele é um monossacarídeo. E como ele tem 5 átomos de carbono, ele é chamado de pentose. Pentose. Tá aqui os 5 átomos, ó. Aqui é o oxigênio, tá? Então esse é o primeiro carbono, esse é o segundo carbono, este aqui é o terceiro, este é o quarto e este é o quinto carbono. 5 carbonos, pentose, tá? Essa pentose aqui se chama ribose, ó. A mesma que você encontra no RNA também tem aqui no ATP, ok? Preso no carbono 1 da ribose, bem aqui, ó, você tem esta molécula. Isso aqui, gente, é o que nós chamamos de base nitrogenada, tá? Base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser do tipo púricas ou do tipo pirimídicas, tá? As púricas são estas que têm 2 anéis, ó. E as pirimídicas têm 1 anel apenas. As púricas com 2 anéis, né, elas podem ser adenina ou guanina. Esta aqui é a adenina. Então, essa é a base nitrogenada adenina. E é legal que na imagem você vê os nitrogênios, ó, que são o motivo de chamar isso aqui de base nitrogenada. Tá bem? E aí, olha que legal. A combinação entre a base adenina mais esse açúcar ribose é o que nós chamamos de adenosina. Ok? Agora, esta adenosina vai receber os grupamentos fosfatos. Então, olhem para cá. Este aqui é o primeiro grupamento fosfato. Aí, preso nele entra o segundo grupamento fosfato. E preso nele entra o terceiro grupamento fosfato. O nome da molécula é ATP, porque são 3 grupamentos fosfatos. Tudo bem? E quando eu ligo esses grupamentos fosfatos, eu acabo armazenando grande quantidade de energia. Grande quantidade de energia. Por isso que o ATP tem muita energia na molécula. Só que tem um detalhe, filho. Quando você falar sobre a função do ATP, você tem que dizer que ele é uma moeda energética. Ele é um transportador de energia. Ele não é uma reserva. Tem que chamar atenção para isso. Ele não é reserva. Por quê? Porque as reservas energéticas têm que ser moléculas estáveis, moléculas duradouras, que durem horas, dias, meses. Não é o caso desta molécula. Ela é instável, ela tem uma vida muito curta. Por quê? Olhem para cá. Existem muitos motivos, muitas formas de explicar essa instabilidade do ATP. Uma delas é que quando você junta os 3 grupamentos fosfatos, você acaba juntando muitas cargas negativas, ó. E as cargas negativas, elas acabam se repelindo, né? Lembra? Cargas opostas se atraem, mesma carga se repele. Então, como eu tenho muitas cargas negativas, a molécula se torna muito instável e os grupamentos tendem a querer se repelir, tendem a querer se afastar. Tá bem? Então, o ATP tem muita energia? Tem. Só que ele tem que ser usado quase imediatamente após a sua produção. Produzir o ATP tem que usar, porque ele é muito instável. Então não esqueça, tá? Chame ele de moeda energética. Não pode chamar de reserva energética. Para quem está curioso na aula, quem seriam reservas energéticas, né, que são duradouras, estáveis? Bom, tem 2. Uma reserva seria o amido, né, é uma reserva energética dos vegetais, e o glicogênio também é uma reserva energética para os animais e para os fungos. Os lipídios também são reserva energética, porque são moléculas duradouras, estáveis. Tá legal? Outra coisa muito legal, muito importante para as provas, tá, filho? A molécula de ATP, ela pode ser produzida aqui, ó. Primeiro no hialoplasma, tá? Que é aquela parte não organela do citoplasma. A gente fala que o citoplasma da célula tem 2 partes, tá? O citoplasma tem as organelas, tá? Que é o chamado citoplasma figurado,
e tem o hialoplasma, que é tudo que não é organela. Então, tem produção de ATP no hialoplasma. Quando? Por exemplo, durante a glicólise. Na glicólise há produção de ATP e ela acontece fora, né, das organelas. Tá bem? Durante a fermentação, por exemplo, que acontece no hialoplasma, também há produção de ATP. Fecharam? Também tem produção de ATP dentro de organelas. Quem são? As mitocôndrias, que é onde acontece a respiração celular, e também nos cloroplastos, que é onde acontece a fotossíntese. Fechou? Muito bem, galera. Espero que vocês tenham aproveitado, anotado todo o esqueminha, que isso é fundamental para a tua prova de vestibular, tá? É uma molécula que eu espero que apareça na prova do Enem, tá? E também em outras provas, como o FUVEST, por exemplo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E segue a gente também no Instagram. Eu tenho um Instagram que eu boto vídeos curtinhos para estar ajudando os meus alunos também. Tudo Renac Almeida, facinho de encontrar para ajudar vocês. Um beijo.